Salve, meus queridos, saudações a todos. Eu sou o professor Dione Pantoja e nós vamos começar aí a nossa aula de gestão de pessoas 1 com o tema aí, interação entre pessoas e organizações. Tudo bem? Desejo a todos vocês um bom momento de aprendizagem e vamos aí à nossa primeira aula. Vamos lá. Até mais. Muito bem, sejam bem-vindos à primeira parte da aula, interação entre pessoas e as organizações. O que tem de comum no mundo, né? Podemos considerar assim. As pessoas, elas vivem a maior parte do seu tempo dentro de organizações. Isso daí não é segredo para ninguém, né? Então, aqui passa a maior parte do seu tempo aqui dentro de organizações, vivendo, se desenvolvendo. Um exemplo disso, nós nascemos em maternidades, estudamos em escolas, né? Trabalhamos em uma diversidade de organizações, o que vai aí fazer com que cada um de nós venha pensar que quanto mais desenvolvida a sociedade, mais numerosa e complexo se tornam as organizações. Por quê? Por causa da diversidade das pessoas. Quanto mais pessoas trabalham, mais complexo fica. Uma família complexa. Minha família é muito complexa, você não entenderia, né? Tem até um dizeres assim. Por quê? Porque é muita gente. Então, para entender o que muita gente vai pensar, é necessário ter aí uma percepção complexa muito grande. Então, o que nós temos aqui na nossa primeira imagem, né? Podemos dizer assim, não perca a vida apenas tentando ganhá-la. Em que sentido? Nós esquecemos aí, em boa parte, não que eu seja tradicional nem nada, mas esquecemos boa parte aí, a parte da sociedade que realmente aí importa. As sociedades, as organizações, elas nos substituem facilmente. Então hoje você é um excelente funcionário, um excelente empregado, mas um dia que você não der mais aquilo que ou então alguém que faz o mesmo trabalho que você, não tão bem quanto você, mas mais barato do que você, a tendência aí é que nós venhamos a ver navios. O que tem em comum no mundo, né? As pessoas nascem, crescem, são educadas, trabalham, se divertem dentro das organizações. É isso que acontece, né? Isso aí é uma brincadeirazinha, como é que seria aí? Na vida, a gente nasce, engorda e morre, né? Por quê? Porque esse é o ciclo. Nascemos, crescemos, somos educados, trabalhamos, nos divertimos dentro das organizações. Né? Quantos de nós aí nunca foi num parquinho de diversão, no Mirage Park, né? No Nenê Park, alguma coisa do tipo? Dificilmente vamos aí a um sítio, a casa da tia que fica no interior, ou da avó aí que fica lá no cotovelo, né? Passando ali o Purupuru. Onde é que fica isso? No interior, né? Dificilmente vamos a esses locais e sim vamos às organizações que estão aí muito mais próximos e acessíveis para cada um de nós. O que nós temos aqui é uma construção do que podemos dizer da teoria estruturalista. Organizações de organizações. Então, o que nós podemos ver aqui é que estamos sempre em uma taxa de equilíbrio, né? Onde aí os mais fracos, mais fragilizados, eles estão sempre na base da pirâmide, onde é a sustentação, né? A aula de direito tributário mostra isso com muita veemência para nós. E quem está lá em cima está aí por equilíbrio da pirâmide mais abaixo, ou sempre tem alguém aí, como é o caso dessa moça, né? Eu sempre gosto de salientar o caso da moça, que sempre tem alguém querendo puxar ou querendo tirar vantagem em cima aí do sucesso alheio. Basicamente, então, as organizações são constituídas de pessoas, necessariamente pessoas. E se não tiver pessoas, professor, na organização? Então, tu não tem uma organização, tu tem um monte de escombro, tu tem prédios, tu tem ali, sei lá, muros, tu tem qualquer coisa menos organizações. A diversidade dessas pessoas é que nos faz mais próximos, né? A diferença, por exemplo, que existe entre nós é o que nos torna iguais. É isso que é. Bom, numa era industrial, as pessoas aí eram recursos, tentando sempre serem coisificadas, padronizadas, uniformizadas, e o seu papel nas indústrias aí eram somente executar, né? Como dizia Fayol aí, o Smith,
o homem perfeito para carregar lingotas, né? Que eram aí grandes pedaços de aço, de ferro. Então, éramos vistos assim, né? E algumas organizações insistem ainda em nos ver aí como meros recursos organizacionais que não têm valor algum, né? Existe ainda, infelizmente. Então temos aqui um coisificado, né? Temos aqui uma pessoa que está dando o seu máximo, dá o seu máximo, dá o seu sangue. Essa questão de dar o sangue pela organização é uma verdade, né? Porque o que nós recebemos, o salário, ele nada mais é do que a troca do nosso sangue. O suor, né? O suor que você deixa ali, os cabelos brancos que a gente começa a adquirir quando está trabalhando. Isso tudo faz parte do processo. E às vezes não é tão fácil assim. Mas muitas vezes nós somos aí coisificados pelas organizações. Sem as organizações e sem as pessoas que nelas atuam, não haveria uma administração de recursos humanos. Então temos aí que estar em conjunto, né? As organizações e as pessoas são necessárias para que haja aí o que a gente vai estudar, que são recursos humanos. Isso aí é uma linguagem mais antiga, ou gestão com pessoas, gestão de talentos, todos vão decair na mesma situação. A diferença circunstancial, ela se encontra em como eu vou trabalhar cada pessoa ali que está predisposta a trocar o seu serviço por um salário ali dentro daquela organização. Então, entende-se por recursos humanos as pessoas que participam das organizações e que nelas desempenham determinados papéis. E aqui nós temos a relação entre emprego e trabalho, né? A questão do emprego, ela está relacionada a um contrato. Contrato, é na base do contrato mesmo, não tem isso. E a questão do trabalho, ela está em cima aí do valor que aquilo traz para você como pessoa. As pessoas são tão requeridas quanto os recursos financeiros, materiais e tecnológicos. Ou seja, são tão importantes quanto. A questão vai variando de organização para organização. Se a organização não vê valor no meu trabalho, no seu trabalho, então daqui a passar a experiência, nós seremos aí jogados fora. Essa é a verdade, né? Você não rendeu aquilo que deveria render. Na verdade, rendeu até demais. Se por render até demais, você é preocupante. Nos preocupamos aí se você é fora da média. Muito bem, desse modo é difícil de separar as pessoas das organizações. Não é só difícil, como é quase impossível, né? Mesmo com a tecnologia industrial, a inteligência artificial, a internet das coisas e Big Data, tudo isso só é possível por causa das pessoas. Vamos fazer aí um produto mais eficiente. Ora, bolas, tu só vai fazer um produto mais eficiente se eu te der informações sobre isso. Se eu não te der dados e você não tiver um bom analista de Big Data, você não consegue desenvolver nada. Ainda que para sermos mais eficientes, mais tecnológicos, precisamos das pessoas distribuírem aí as suas informações e seus dados. Então, somos aí uma parte de uma grande engrenagem, né? Engrenagem organizacional. E você percebe aqui, ó, algumas coisinhas, né, taxadas aí da própria internet, não é? Olha aqui o Wi-Fi, temos aqui um download, né? Nessa aula que você está ouvindo agora, por exemplo, ela pode ser um download. Por quê? Porque existem mais do que simplesmente a leitura do livro, né? Mais do que os livros que eu li. Nós estamos aí percebendo algumas nuances da minha própria experiência e no final desta aula certamente você tem que pensar dentro da tua experiência, porque senão você só faz um download, né, e você não utiliza das informações que foram repassadas aqui. Diversidade dos objetivos. Isso daí existe desde que o mundo é mundo, né? Por que desde que o mundo é mundo? Porque é o que consolida a organização. O que consolida a organização são duas ou mais pessoas. Esse é o conceito aí de organização. E sempre haverá diversidade. Ou melhor dizendo, sempre haverá um conflito nas organizações. Pensa aí na tua sala, por exemplo, quantos conflitos vocês não têm, né? Seja entre a mesma turma
ou uma turma equivalente. De vez em quando a gente quer sair se matando, né? Por quê? Por causa da diversidade dos conflitos que existem. As organizações aí, elas são constituídas por pessoas e dependem delas para os seus objetivos e cumprir suas missões. Aqui nessa parte é o momento em que a gente se gloria, né? Olha aí, eu sabia que a organização precisava de mim e tal. Eu sou aí a bola da vez da organização. Sem mim a organização não existe. Essa coisa toda, né? A gente começa a se gloriar nesse momento. Aí vem essa outra explicação aqui. As pessoas. As organizações constituem um meio pelo qual elas podem alcançar vários objetivos pessoais com um mínimo de tempo, de esforço e de conflito. Não só, meus queridos, a organização precisa das pessoas. Nós precisamos das organizações. Vou levar aí a prática. Imagina você ter que pagar a hora de cada professor que você tem nesse período. Você vai trabalhar aí 2 meses ou 3 meses para pagar um mês de aula. E isso só é possível a gente continuar a graduação, porque existe um conjunto de pessoas, porque existe uma organização que possibilita isso para você. Então, nós podemos alcançar nossos objetivos por meio das organizações com um mínimo de tempo e de esforço. Imaginemos aí o aprendizado individual. Quanto é que a gente não vai ter que desembolsar para isso? Não é verdade? Tem que desembolsar alguma coisa para isso. Bom, se é para desembolsar, junta uma quantidade X de pessoas e vamos aí ratear cada valor disso daí para cada um deles. Portanto, aí, as organizações surgem exatamente para aproveitar a sinergia dos esforços das pessoas, né? E a sinergia aí nós temos algumas explicações, onde a soma do todo é maior do que as partes. Necessariamente onde 1 mais 1 é 3, onde 2 mais 2 é 10. Por quê? Porque nós não estamos somente somando, né? Nós estamos aí elevando a potência. Essa aqui é a realidade. Surge aqui um termo, nexialismo. Nexialismo aí eu peguei de um autor aqui, o Walter Longo, no livro Marketing e Publicidade na Era Pós-Digital. Ele vem trazer o nexialismo. Isso aí, o nexialismo já vem surgindo há alguns anos, né? E vamos entender aqui o que é isso. É integrar de maneira sinérgica, olha aqui, sinérgica é um termo que nós aprendemos aí em sistemas de informação, de maneira sinérgica, complementar e sequencial as várias disciplinas que compõem o conhecimento humano, de modo que as coisas e atividades façam nexo, façam ligações entre si. Quem é então esse camarada que trabalha assim? É aquele que conhece um pouco de tudo, mas não sabe tudo. Não é aquele também com conhecimento raso, é aquele que sabe fazer a interligação. Saber fazer a interligação, meninos e meninas, é muito mais complicado do que você conhecer uma determinada área do conhecimento. Ora, veja só, se eu sou muito bom em gestão de pessoas e tenho uma colega professora que é muito boa na área contábil, né, e eu preciso ter algum conhecimento sobre a área contábil, e eu não consigo porque eu sou muito preso ao meu especialismo dentro da gestão de pessoas, eu vou precisar de uma terceira pessoa que possa fazer o nexo, que possa fazer a sinergia entre as duas áreas da ciência, que é alguém que conhece muito de gestão de pessoas e alguém que conhece muito da área de contábil. Você pode pegar aí a tua Netflix e ter o Google aí e pesquisar sobre Jornada nas Estrelas, né? Aquele capitão o capitão lá, eu esqueci o nome dele, mas o capitão ele não conhece basicamente tudo ali, mas ele é um grande nexialista, ele consegue interligar as coisas e graças a esse conhecimento de conectar, né, de ligar aí as várias áreas do conhecimento, é possível fazer aí com que ele e toda a equipe dele venham aí a traçar, a vencer as várias dificuldades. Por quê? Porque tem alguém que faz nexo entre as coisas. E o que é um nexialista? É aquele profissional que não necessariamente sabe as respostas para todas as perguntas, mas é capaz de saber onde olhar para buscá-la. Aquela pessoa ali, você já deve conhecer uma pessoa
que conhece várias pessoas. E porque essa pessoa conhece várias pessoas, a gente consegue resolver vários tipos de problemas. Mas ela em si não resolve, mas ela conhece pessoas que resolvem. Ela conhecendo pessoas que resolvem, o que acontece? Resolve-se. Faz sentido? Sejamos nexialistas. Além de profissionais, além de conhecimento profundo, temos que fazer aí as ligações entre as várias áreas do saber. E aqui eu trouxe esse LG8, né? Isso aqui é uma área de nexialista, porque é um celular com duas telas e você pode utilizar as duas em uma, né? E esse celular aí é para quem não quer perder nada, papai. Quem quer assistir essa aula aí e ficar navegando na internet, né? Assistir duas aulas aí simultâneas, né? E vai estar aparecendo aqueles largatos, né? Que um olho vai para um lado, o outro olho vai para o outro. Imagina aí uma pessoa que está olhando para lados extremos, é mais ou menos assim, né, que vai ficar. Mas também é uma área de produtividade, né? Se você pegar aí os grandes players do mercado, eles estão fazendo um comercial monstruoso sobre esse tipo de celular. Por quê? Porque existe muita coisa acontecendo. Não necessariamente temos que saber tudo o que está acontecendo, mas necessariamente temos que saber tudo que devemos aprender, tudo que é importante saber, né? Alguma causa, alguma coisa justificada. A nossa capacidade de aprendizagem, ela infelizmente é muito pequena, então a gente tem que filtrar aquilo que é importante. Se você acha que esse conteúdo é importante, você vai verificar coisas mais daqui a pouco. Se você acha esse conteúdo insignificante, você vai ficar somente com esse conteúdo. E pronto, acabou-se, né? Vamos adiante. Contar aqui uma pequena história para vocês sobre a ARH, né? A área de RH. Muito bem. O que tinha aí no século XX? Nós temos aí um nome para a gestão de pessoas, um nome aí não muito, digamos assim, amigável, né? Temos aqui a gestão de pessoas chamado relações industriais. O que é isso aqui? Atividade mediadora entre organizações e as pessoas. Mediadora, né? Segundo o autor, mas vamos lá. Objetivos individuais organizacionais e os individuais das pessoas, até então incompatíveis e irreconciliáveis. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma guerra. Nós não temos uma guerra fria, não, papai. Aqui é a Primeira Guerra Mundial, aqui é a Segunda Guerra Mundial, aqui é Afeganistão, é Irã, é Iraque, né? Aqui é luta mesmo. Incompatível e irreconciliável. Ora, eu só estou contigo porque eu preciso de ti. É mais ou menos assim, né? E ainda tem um adendo ainda. O que nós temos aqui? Nós não temos regras trabalhistas. Se hoje a gente pensa que o lado mais fraco é sempre o que perde, imagina aí, que não tem nada para mediar. Tem aí essas relações industriais, que você pega aí um filme do Charles Chaplin e vai analisar ali, aquilo dali é relações industriais. Né? Vou recrutar aqui, vai ter um monte de gente lá na frente, você vai sair recolhendo as carteiras de trabalho e aquele que você achar interessante você vai fazer. E não muito distante disso, você pode aí pegar alguma informação num livro não, né? Mas vai pesquisar na internet ou então pegar num filme aí, você vai ver que nos Estados Unidos eles sempre fazem assim também. Né? Eles fazem uma relação industrial. Não com o alto executivo, não. O alto executivo é outro nível, né? Isso é tratado de forma diferente. Mas imagina aí alguém que é do México, alguém, um estrangeiro ali, um latino. É assim, ó, reúne aqui e a carteira de trabalho que eu pegar é essa daí que vai trabalhar. Pronto, acabou. Nós estamos numa era lá, se você, eu posso dizer, se você presenciou isso daí é uma relação industrial. Né? É meio que não tem regra trabalhista não para isso. Então estamos aqui numa guerra, né? Esta guerra aí é o que a gestão de pessoas, tal qual nós vamos apresentar, ela vai tentar resolver. Muito bem, e aqui nós temos o modelo de trabalho, né? Muitas pessoas, muitas mãos, né? Nós temos aí um dito feito a quatro mãos, né? Four hands.
feita a 4 mãos. Aqui era feita a milhares de mãos, né? Quanto mais pessoas, melhor. O número de pessoas, ela corresponde ao tamanho da tua organização e por aí vai. As crianças aí, elas eram as mais, como eu posso dizer, as mais sacrificáveis. Porque como tinham aí muitas máquinas, né? E às vezes travava alguma coisa, então colocava-se aí uma criança. Por quê? Uma criança? Porque cabia, né? E aí ali tinha um buraco ali, olha, coloca a mão aqui, pequenininho, e puxa esse negócio aí. Bom, quando puxava, destravava alguma máquina e não é incomum. A gente vê aí alguns relatos de crianças nessa época que simplesmente eram dilaceradas, né? Não tinham braço ou morriam mesmo. E acabava, e a criança ia para lá para trabalhar, para ajudar em casa, e com um acidente ela ficava aí inválida. Então, é um momento difícil, né, da história mundial, esse desenvolvimento industrial aí, principalmente para as crianças. Para esse conflito, o interlocutor recebeu o nome de relações industriais e tentava articular a capital e o trabalho interdependente, mas conflitante. Imagina aí que é um bombeiro tentando apagar sozinho a queima que está acontecendo agora, né? Estamos em agosto de 2020, lá no Pantanal, né? É conflitante, você sozinho não vai aguentar, pai. Tu tem que ter ajuda, né? E se não tiver ajuda, tu vai estar lutando sozinho. É o famoso soco em ponta de faca. Não é legal. O que acontece em 1950, né? Vamos começar a melhorar, e é o que nós vamos aí começar a entender. Quem trabalhou lá por volta de 1900 não, né? Ano de 2002, 2007, era comum a gente ouvir esse nome aqui, administração de pessoal. Vai lá na administração de pessoal, vai lá no DP, né? Isso aí vigora até 2000 e tarará, né? E olha que começa quando? 1950. Qual era a realidade dessa época aí, 1950? Não se tratava apenas de intermediar conflitos, era administrar pessoas também. Concordância com a legislação trabalhista vigente gera alguma coisa, né? E administrar aí conflitos que surgem aí com a força sindical. Quem trabalhou com RH sabe que o sindicato ele era um grande empecilho, né? Um grande empecilho. Enquanto o sindicato trabalhasse em prol do funcionário, era bacana. Mas quando esse sindicato começava a ser vendido para a organização, aí a coisa ficava difícil. Assim, é colocar uma raposa para proteger o galinheiro. Era mais ou menos assim, né? Então, quando o sindicato está trabalhando para o funcionário, pelo funcionário, tudo para quem está trabalhando, para o trabalhador, é legal. Quando essa equação inverte, aí o funcionário perde, né? Toda a força de trabalho ela perde com isso. Então temos aqui a era de Vargas, né? Getúlio criou o salário mínimo, Getúlio saberá elevá-lo. Uma coisa que a gente aprende aí na teoria, não, na decorrência das relações humanas, tem ali o ciclo motivacional. E o que a gente aprende no ciclo motivacional? Você nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Se hoje você tem um iPhone 3000, sei lá quanto é que é, sei lá qual é o número desse iPhone, né? Quando surgiu 4000, vai querer 4000. Não é porque a gente necessita, é porque a gente quer. É a questão da satisfação. Muito bem. Em 1960, por volta de 1960, a legislação trabalhista permaneceu inalterada e aos poucos obsoleta. Se em 1960, meus amigos, já era difícil, imagina 2020, né? Alguma coisa tem que ser mudada aí, tu não acha não? Desafio das organizações crescentes e desproporcional. Por quê? Por quê? Porque as organizações crescem, elas não crescem, elas incham, né? Na verdade, elas têm um momento ali de grande crescimento exponencial e tal, mas não desenvolve o todo. Então, nessa época, por exemplo, preocupa-se muito com a produção. Produtividade, isso daí é coisa de japonês, isso aí é coisa da Toyota, isso aí não é coisa para brasileiro, não, vamos produzir.
Se alguém quiser comprar, compra. Se não quiser comprar, alguém vem depois e vai comprar. Era nesse ritmo. Marketing pessoal, das organizações, isso tudo que a gente vê hoje, tu pega o teu Instagram e vai lá reclamar no perfil da empresa, esquece, papai. Isso aí não existe, não. Tu comprou, o problema é teu. Se tu não está funcionando, foi tu que errou. Tu ligou na voltagem errada. E assim vai. As pessoas passam a ser consideradas recursos fundamentais para o sucesso das organizações, desde que tu tenha demonstração de resultados para isso. Tem um filme aí antigo, sei lá, de 92, eu acho, 96, por aí, que é chamado A Firma. Esse filme é bem interessante, por quê? Porque as pessoas, lá naquele filme, né, as pessoas são consideradas um sucesso, sim, desde que façam conforme a organização quer. Aí no final descobre-se aí, né, que a organização é um outro tipo de organização. Aí, enfim, vai lá assistir para poder você saber o nome do filme, é A Firma, tá bom? Únicos recursos vivos e inteligentes para enfrentar desafios. Até hoje né? Únicos recursos vivos e inteligentes. A IA, a inteligência artificial, ela vai sim cooperar muita coisa. Os grandes cientistas dizem aí que a inteligência artificial ela vai não somente substituir, mas também ela vai superar, mas até que ela supere, né? O homem como ser, não o homem quanto sexo, né? Mas o homem quanto ser, ele sempre enfrentou desafios e por mais que alguma coisa venha a superar, alguma qualidade nossa, a gente sempre vai dar um jeito aí de superá-lo depois. Muito bem, aqui está aqui o Fuscão, né? Na época aí que todo mundo tinha um Fusca. E se atenta aqui o que nós temos. Surge aí o que a gente vai conhecer como administração de RH ou área de RH. Até hoje os livros utilizam esse termo aqui, ARH. As pessoas são recursos produtivos e meros agentes passivos, né? E não meros agentes passivos. Atividades planejadas e controladas. Aí você vai voltar lá no estudo de Taylor e Fayol. Taylor e Fayol, olha, o funcionário sabe fazer qualquer coisa que ele for ordenado, mas pensar não é com ele não. Não é mesmo. E aqui temos as revoluções, né? Opa! O que tem aqui sobre as características do novo milênio? Globalização da economia. Você está aqui em Manaus e eu quero competir com uma empresa chinesa. Vai para a internet. Acabou, né? A globalização ela acaba com essa questão de fronteiras e limites. Não existe mais limite, não. Se não existia limite para a zoeira, né? Agora para a globalização é que não existe mesmo. Um meme que surge aqui em Manaus daqui a pouco estoura no Brasil, na América, né? E no mundo todo. Globalização. Competitividade no mundo aí dos negócios, porque a competitividade só existe se houver concorrência, né? Se não houver concorrência, não há como ser competitivo. O professor Mário Sérgio Cortella ele fala assim, um concorrente medíocre, ele te torna medíocre. Como assim? A competitividade ela te força a subir. Se você não tem competitividade no mundo no mercado e tal, não tem ninguém melhor do que você não vai melhorar. Não vai melhorar. Né? Aquele filme O Avatar, não aquela lenda de Wong, sei lá, o Avatar, aquele que foi um grande sucesso, sei lá, acho que foi no ano 2000 e alguma coisa, ele tinha ali uma questão de competitividade. Tem ali aquele grande animal, aquela ave grandiosa. Por que ele foi capturado, né? Porque ele não tinha nenhum predador, então ele não tinha que ficar olhando para os lados, para cima, nada vinha de cima, nada vinha atacá-lo. Bom, e o soldado percebeu isso. E quando ele percebeu, não, eu vou lá, vou pegar aquele dali. Por quê? Porque ele não está esperando ser atacado. Quando você não espera ser atacado, é quando realmente a gente vai ser atacado. Então a competitividade, ela força a gente a subir, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no mercado, qualquer lugar aí. Não tem competitividade, eu sou o melhor do mundo. Besteira isso aí, isso é uma besteira. Alguém sempre vai ser melhor do que a gente, tá? Mudanças rápidas, imprevisíveis e dinâmicas. Acontece isso daí toda hora. Quer ver um exemplo?
Janeiro, fevereiro, março de 2020, né? A faculdade aí, meu irmão, bora fazer o seguinte, vai todo mundo para casa, senão vai todo mundo morrer, né? Dia 16 de março, se não me engano, foi o dia que isso aconteceu. Uma mudança rápida, imprevista e te adequa logo aí às novas necessidades, né? Ah, eu não gosto do jeito que está agora. Olha, é algo que não vai voltar. Não vai voltar. Aquilo que a gente sabia como era. Eu estudo a questão da competitividade, do dinamismo e tal. O que acontece? Isso daí eram mudanças que a gente esperava para daqui a 5, 6 anos. Então, todo mundo já ia estar formado, né? Ia estar dentro de uma nova perspectiva. Aí veio essa situação mundial e força a gente a mudar tudo, né? As casas que eram cada vez mais pequenas, os apartamentos, pode ver como está tudo mudando agora. As pessoas querem varanda, as pessoas não querem mais um cubículo, né? Querem casas. A procura por casas aumentou, em bairros aumentou, né? Vai ter uma necessidade maior. Por quê? Porque surgiu essa necessidade rápida, imprevisível e dinâmica e nós vamos ter que nos adequar a isso daí. Assim como vamos ter que nos adequar a um novo modelo de ensino, vamos ter que nos adequar a um novo modelo de trabalho, a um novo modelo de produto, a um novo modelo de compras, ao novo consumidor. Tudo isso vai ter que mudar a maneira que entendíamos até o início do ano de 2020. Bom, a administração de pessoal, ou a administração das pessoas, não administram recursos humanos nem pessoas. Agentes passivos e dependentes. O que elas vão fazer agora? Vão administrar com pessoas. Esse administrar com pessoas é cruel. Lembra do Nexcelista que falamos logo no início? É você ser Nexcelista. O administrador, o gestor, vou colocar assim porque tem PG também que vai ouvir essa aula. O gestor ele tem que ser mais do que técnico. Ele tem que ser mais do que o conhecimento científico, mais do que a faculdade. Agentes ativos, proativos, inteligentes, criativos, iniciativa e decisão. Para a gente chegar a entender que as pessoas são criativas, que são inteligentes e proativas, eu tenho que perceber as pessoas além do que elas demonstram para mim. A administração com pessoas é mais do que você carregar no teu peito aqui um crachá dizendo assim, olha, recursos humanos, gestor de pessoas, de departamento, sei lá, a nomenclatura que estão usando hoje. É você entender as pessoas além do funcionarismo, além daquela pagela, né? Além da folha de ponto. É ir além. É você entender da economia que aquela pessoa está passando de necessidade, é você entender o arranjo psicológico, né, a questão social, psicológica, financeira, tudo isso tem que ser levado em consideração para administrar a empresa com pessoas. E se for diferente disso, professor, então você não administra com pessoas, você administra recursos. Aí a gente fica mais do mesmo. Eu não sei você, mas eu tenho um ódio de mais do mesmo. Falar a mesma coisa toda aula. Tu não aprende não, né? Tu não aprende não? Dá vontade de falar logo assim. Você é até burrão mesmo, né? Não, você tem que aprender, tem que modificar, tem que fazer alguma coisa diferente. Você trabalha com pessoa que trabalha do mesmo jeito há 15 anos, há 20 anos, olha, cuidado. Cuidado, você está sendo emburrecido ao acompanhar essa pessoa. Você tem que mudar todo dia, ou pelo menos uma vez por mês, né? Senão, né? Como é que a evolução acontece? Pessoas aí não são recursos que as organizações consomem, utilizam e que produzem custos. Pessoas não são produção de custo. Pessoas são lucro. Às vezes a gente acha tão caro contratar uma pessoa. Nossa, quanto é que é esse serviço? É R$1.000. Mas está muito caro. Aí sempre tem alguém que conhece alguém que faz mais barato, né? Aí esse barato sai mais caro. Você já construiu uma coisa, você já acompanhou uma construção.
Aí vai lá o dito profissional e fala assim, olha, eu quero 3 sacas disso, 2 daquilo e uma daquilo outro. É isso aqui que eu vou precisar para fazer tudo. Bom, você não é o expert, mas você vai acreditar nele, né? Mas você sabe no fundo do coração que aquilo ali não vai dar, né? Aí tu preparou o orçamento todo porque tu é organizado, tu é gestor, tu é administrador, tu é administradora. Tu preparou tudo aquilo. Aí depois, quando tu chega ali no... Mal começou a obra, aí começa as variáveis, né? Tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo outro. Tu é um profissional de meia tigela, né? Porque como é que tu não sabe o que tu vai precisar? Né? Tu não sabe pontuar o que tu necessita, não? Não sei você, mas eu acho muito estranho um profissional que vive pedindo as coisas na metade do caminho. O que são as pessoas? São poderosos ativos que impulsionam aí a competitividade. Sem pessoas não há competitividade. Sem pessoas que sabem fazer o que tem que fazer, né? Isso não quer dizer, pessoal, que se você souber o que tem que fazer, que as pessoas vão acreditar em ti. Não vão. Principalmente se você for novo. Novinho, novinha, né? Nossa, chegou aquele novinho, aquela novinha, pensa que sabe de tudo. Você não sabe de tudo, mas você está percebendo alguma coisa que ninguém está vendo. Lembro-me de uma vez uma empresa, há uns 10 anos, tinha acabado de sair da faculdade e tal, estava terminando a faculdade, e eu tive que usar um argumento pesadíssimo numa reunião de direção, porque, olha, mas não, esse menino chegou agora, né? Porque eu tinha 21 anos, 22 anos, acho. Esse menino chegou agora, não sabe o que está fazendo e tal. Aí o diretor olhou para mim e perguntou, e aí, o que você acha? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes vocês já abriram e fecharam essa empresa? Esses últimos 20 anos. Acho que era 20 anos. 20 anos. Nós abrimos e fechamos a empresa 5 vezes. Então quer dizer que vocês quebraram a empresa 5 vezes e vocês vêm querer dizer para mim que eu não sei trabalhar. Quem não sabe trabalhar aqui são vocês. Foram vocês que quebraram a empresa 5 vezes, não eu, meu irmão. Você tem que me ouvir porque eu estou aqui para te salvar. Você esperou 20 anos para alguém chegar, nascer, porque eu tive que nascer, tive que aprender, eu tive que fazer a faculdade para chegar contigo e dizer para ti que tu não sabe trabalhar. Né? Pelo amor de Deus. Se 5 vezes aconteceu de quebrar, tu quer quebrar 6 vezes agora? Por favor, meu irmão. Enfim, né? Foi um dia produtivo. Daquele dia foi um dia produtivo. Mas gerou competitividade. Depois daquele embate, nós melhoramos algumas coisas e nos tornamos competitivos. Depois ganhamos uma licitação e tal. Coisa aí de um resultado de um bom trabalho de equipe. Né? Gestão de pessoas como parceiros e não sobre as pessoas. Claro que eu não quero te enganar, que é logo a administração com pessoas. Eu não vou te enganar e dizer assim, olha, todo lugar tu vai poder fazer isso. Tu não vai fazer isso em todo lugar. Né? Por quê? Porque tem lugar que você tem que administrar sobre pessoas. Você tem que ordenar. Ou pelo menos começar. Já tive situações assim, eu tive que chegar descendo o chicote porque as pessoas só ouviam o chicote. Né? Bom, quando a pessoa já está acostumada só na base da chicotada, né, da pancada, você tem que continuar batendo. Então você chega batendo, vai batendo devagar, vai suavizando. Aí com o tempo você vai mudando, você vai moldando. Agora, claro, se tu se acostumar a bater, né, não adianta. Aí agora se você quer mudar a organização, quer mudar a cultura organizacional, você vai mudando aos poucos. Mas para tornar as pessoas parceiros, não é fácil não. É porque você tem que acompanhar o ritmo, acompanha o ritmo e depois muda o ritmo. Aí você muda sobre para com as pessoas. Então aqui, com as pessoas. Né? Chegar nesse ritmo aqui, você pode ficar despreocupado, que são as grandes organizações. Tem donos de empresas que não frequentam as suas empresas. Faz uma reunião mensal para saber quais foram os resultados e vai embora, vai viajar. Como que isso acontece? Porque ele conhece a sua equipe. Né? Se você sonha em ser um grande empreendedor, empreendedora, no marketing digital ou não, no mercado tradicional, você tem que pensar nisso daí.
né? Se você quiser ter qualidade de vida, você tem que ter pessoas que trabalham em conjunto, que sonhem junto com você. Então, estamos aqui, gestão com pessoas. E quero ressaltar aí 3 aspectos fundamentais para o conceito aí, desse novo conceito de administração com pessoas. As pessoas são diferentes entre si. O que nos torna iguais, meus queridos, é justamente esta diferença, né? Não sei você, mas eu sou bastante chato. Imagina então aí que todo mundo fosse igual a mim. Não, se coloque aí. Imagina que todo mundo fosse igual a você, né? Tem dias que a gente está bem, mas tem dias, né, que se a gente pudesse nos abandonar, né, fica aí, quando a chatice acabar eu volto, né? Às vezes é difícil. As pessoas têm algo em comum, são todas diferentes. O que acontece aqui é que a gente não é ensinado a trabalhar com pessoas diferentes, né? Por exemplo, isso não acontece mais, mas antigamente era, você tem que casar com pessoa igual a você. Ué, mas se é igual a mim, então o que vai acrescentar? Né? Você tem que trabalhar com diversidade, é diversidade mesmo. Você vai estar na faculdade, vai estar um trabalho de equipe, a melhor maneira de você trabalhar isso é trabalho de equipe, né? E a gente demoniza o trabalho em equipe. Vai fazer um trabalho em equipe, vai começar a se matar. Vai começar a ter guerrilha, vai ter xingamentos. Aí vai para o Facebook, vai para o Instagram, né? Nossa, como você é incompetente. Por quê? Porque não sabe trabalhar diferenças. Não sabe trabalhar diferenças porque não fomos ensinados a trabalhar diferentes. E a diferença é que vai fazer o somatório. Lembra agora do nexialista. O nexialista ou anexialista é aquele que trabalha com a diversidade. Você quer ser diferenciado? Trabalhe com a diversidade. Diversidade de pessoas. Essa imagem linda, né? Vamos colocar aí mais ou menos uma flor, né? Um desabrochar de uma flor. Então temos pessoas aí de todas as etnias, não raças, né? Foi diagnosticado aí que não existe raça, né? Existe etnia. E variedade de pessoas aí, né? Algumas aí aparentemente mais bonitas, outras não tão bonitas, mas algumas, todas certamente aí têm algo a contribuir com a gente. Para esse novo conceito, também o segundo conceito, as pessoas são elementos vivos. As pessoas são elementos vivos. Às vezes as organizações elas esquecem isso, né? Somos organismos vivos, somos dotados de capacidade, somos dotados de sentimentos. Trabalhar os sentimentos é cruel, né? Entender o sentimento do outro é bastante difícil. E aqui eu trouxe a imagem uma internet, digamos assim, né? A internet vai mudar de forma sistêmica a nossa compreensão sobre ser humano, ser social e ser político. Só organismos vivos se alteram. Você não vê uma pedra se alterar sozinha, né? Ela precisa da força do vento, da água, do tempo, né? Ela não se altera. Mas você pode mudar daqui para daqui a pouco. Terminar essa aula, se você botar na cabeça, eu vou ser diferente em tal coisa, pronto, está resolvido, morreu, acabou-se. Entendeu? Assim como se você também falar, olha, não estou nem aí, né? Eu vou estudar meia hora antes da aula para fazer a prova só. Eu só quero fazer a prova, só quero pegar um 6. E você só vai pegar um 6. E você não está errado quanto a isso. Você não está errada, você está certa, né? Por quê? Porque você optou pela não mudança. E optar pela não mudança já é mudar alguma coisa, né? Eu não quero avançar, quero continuar aqui. Fica. Quer continuar aí, fica aí. Muito bem. E por último aqui, as pessoas são parceiras da organização. Parceiras da organização. Assim como os professores são parceiros das faculdades, os alunos são parceiros da faculdade, né? Todos nós somos parceiros das organizações. Tinha uma professora, a professora Marcela Paulo, ela falava sempre assim, lá pelo 7º período, 8º período, ela falou, vocês hoje são alunos,
e como alunos são protegidos pela faculdade. Mas quando chegarem lá fora, quando saírem da faculdade, aí vocês estarão sozinhos. Eu achei aquilo dali clichê, né? Ixi, o professor está querendo emocionar a gente. Mas é verdade, né? Eita, doido. Por que é verdade? A verdade é que a gente vai mudar no final das contas. A gente vai mudar. E quando sai da faculdade, está sozinho mesmo. Não tem mais dizer assim, não, eu não sei porque eu sou estudante. Não, tu sabe porque tu é profissional. É assim que é. Assim que continuam as coisas. E eu tenho aqui uma indicação complementar, o livro aí que estávamos falando, né? Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, as regras mudaram. Olha, esqueci o subtítulo. Walter Longo. Esse livro é um livro espetacular, meus queridos. Se você puder ler, é um livro... Tem um capítulo aí que ele é propriamente para o pessoal do marketing, publicidade, mas os demais podem ser aplicados em qualquer lugar. Se você quiser se aprimorar também sobre a internet das coisas, né, Big Data, ele também tem uma compreensão muito boa. E o interessante é que esse livro, se não me engano, ele é de 2014. É um livro até considerado antigo, mas quando você for ler, parece que ele escreveu, né, agora, nesse período de pandemia. Engraçado. E aqui está a nossa referência, né? Se divirtam aí nesses livros e eu aguardo vocês daqui a pouco na próxima aula, hein? Abraço a todos, tenham todos muito bom aprendizado.